hoje nós vamos falar sobre proposta de honorários. Tem muita gente que dá umas vaciladas na proposta de honorários, dá uma viajada, inclusive, na proposta de honorários. Tem muita gente criando histórias aí sobre proposta de honorários. O objetivo hoje é trazer, desmistificar um pouco isso, explicar para você como tem que fazer e trazer, inclusive, modelos para que você possa aprender, tá bom? Então, vamos começar, então, já no nosso PDF maroto, porque aqui a gente mostra e já começa, né? E não para, não. Então, vamos começar o nosso PDF maroto. Nossa aula número 97, estamos falando sobre proposta de honorários, explicações e modelos, tá? Proposta de honorários técnicos periciais, explicações e modelos. Vamos começar esse nosso trabalho hoje. Primeira coisa, né? Sempre eu tenho começado as aulas assim, tenho visto que tem dado um resultado interessante. Por quê? Porque a gente sabe onde que a gente está. Eu acho que a primeira coisa você precisa situar onde que você está atuando, onde você vai estar trabalhando, para que você possa fazer um trabalho na melhor qualidade possível. Hoje, nossa forma de atuação aqui hoje, então, primeira coisa, identificar a forma de atuação. Hoje, a nossa forma de atuação vai ser como o perito judicial. Perito judicial. Então, tem aula que nós trabalhamos como assistente técnico judicial, tem aula que nós atuamos como assistente técnico extrajudicial. Hoje, a nossa aula vai ser a atuação como o perito judicial. Quem que é o perito judicial? Profissional legalmente habilitado e especializado no objeto da perícia. No objeto da perícia. Entenda, eu quero já tratar agora no começo dessa nossa aula 2 pontos importantes. Primeira coisa, bacharel não é legalmente habilitado. Edilson, mas já no meio da canela você já solta essa? Sim, bacharel não é legalmente habilitado. Por quê? Porque bacharel é a pessoa que concluiu um curso superior na área de bacharelado. Isso não significa que automaticamente colei grau, já sou profissional. Nada disso. Para você colar o grau, se a sua profissão tiver um conselho de fiscalização profissional, você precisa primeiro se cadastrar nesse conselho de fiscalização profissional. Por exemplo, eu tenho a OAB. A OAB, terminei o bacharelado em Direito, fui lá, fiz a prova de exame, né, o exame de ordem da OAB, aprovado no exame de ordem, primeira e segunda fase, e aí você pode ir lá e se cadastrar como advogado. Cadastrado na OAB, a partir desse momento você passa a ser legalmente habilitado. Mesma coisa acontece com ciências contábeis. Fez o curso de ciências contábeis. Ah, Edilson, terminei o curso, colei grau, sou contador? De jeito nenhum. Você é bacharel em ciências contábeis. E o bacharel em ciências contábeis não pode atuar como perito judicial, tá bom? Então, não é profissional legalmente habilitado quem é bacharel. Mesma coisa, economia. Também tenho bacharelado em economia. Terminei o bacharelado em economia, peguei lá, colação de grau. O que você faz? Pega a documentação, leva no Conselho Regional de Economia, faz o cadastro. Você tem que estar inscrito no seu Conselho de Fiscalização Profissional para que você seja um profissional legalmente habilitado. Então, simplesmente, eu sou bacharel, posso colocar lá no meu Instagram que eu sou contador? Não pode. Por quê? Quer dizer, você vai colocar no seu Instagram, é problema seu. O fato é que você não pode exercer a sua profissão. Por quê? Porque você não está em gozo dos seus direitos profissionais. Então, fica atento a isso. Eu sou bacharel em tal coisa, bacharel em tal coisa. Não, bacharel nenhum. Nenhum bacharel é legalmente habilitado para atuar como perícia judicial. Não na sua área de bacharelado. E outra coisa, inadimplente não está apto a realizar perícias. Edilson, estou inadimplente com o meu Conselho de Fiscalização Profissional. Você não está em pleno gozo dos seus direitos profissionais, consequentemente, você não pode atuar como perito judicial. Fica atento a esses 2 pontos, porque tem muita gente que fala, Edilson, eu estou apertado. E aí? Você está apertado, arruma um dinheiro, paga a sua anuidade, se regulariza a sua situação junto ao seu Conselho de Fiscalização Profissional, a partir daí você vai poder atuar como perito judicial. Tanto que uma das primeiras coisas que se solicitam na hora que você vai fazer o cadastro é exatamente certidão de regularidade profissional. Como assim certidão de regularidade? Eles querem saber se você está adimplente com o seu conselho e se você está em pleno gozo dos seus direitos profissionais. Por quê? Porque se você não estiver em pleno gozo dos seus direitos profissionais, você não pode atuar como perito judicial, tá certo? Edilson, eles vão pedir para mim, lá no Conselho Regional de Economia, tem uma certidão chamada certidão de habilitação técnica. É essa certidão que vai me solicitar? Não. O que eles vão te solicitar é certidão de regularidade profissional, para ver se você está adimplente, para que você pode atuar como profissional. E, olha só, eu adoro aula ao vivo por causa disso. Doutora Cíntia, e não pode dever nem na padaria da esquina, porque eles pedem certidão negativa. Então, não seja um inadimplente. Não seja um inadimplente na praça, porque senão você não vai poder atuar como perito judicial. E o que você faz?
sempre, né? Até quando a gente está atuando como o assistente técnico extrajudicial, vocês têm visto as últimas aulas, quem está na comunidade de perícia bancária, quem está acompanhando esse trabalho, está vendo que toda vez, olha, eu falo, ó, terminou o seu trabalho, mesmo como extrajudicial, o que você faz? Junta lá a sua certidão de regularidade profissional, mostrando que você tem direito de falar sobre aquele determinado assunto, junto o seu currículo, mostrando suas qualificações, mesmo atuando como assistente técnico extrajudicial. E como judicial, você também tem que juntar esses documentos. Eu estou trazendo isso aqui para você, por quê? Porque na hora que você for apresentar a sua proposta de honorários, você precisa sim do que? Precisa estar adimplente com o seu conselho de fiscalização profissional, e se você está adimplente com o seu conselho de fiscalização profissional é porque você está inscrito no seu conselho de fiscalização profissional, tá bom? Então, estamos atuando hoje, a nossa aula vai tratar especificamente da atuação como perito judicial na hora de fazer a proposta de honorários. Vamos lá, deixa eu já aproveitar, apareceu outra pergunta aqui, ó. Se eu tiver o registro no CRA, está habilitado para exercer a função de perito judicial? Of course que você está habilitado. Agora, são duas coisas, né? Se você percebeu aqui, doutora Gisele Guedes, se você percebeu, está escrito aqui, ó, que você precisa ser legalmente habilitado e especializado no objeto da perícia. Se você está inscrito no Conselho Regional de Administração e o seu Conselho de Fiscalização Profissional, que é o CRA, né? No caso, você deve ser administrador. Se você está registrado lá, você já cumpriu essa primeira parte, que é legalmente habilitado. Estando registrado, estando em pleno gozo dos seus direitos, tá? Porque quem está cumprindo suspensão também não pode atuar, não. Então, fica atento a isso. Dias, mas o que é isso? Você tem que falar. Pisou na bola, vai tomar suspensão. Tomando suspensão, você não pode atuar como perito judicial também. Por quê? Porque você não está pleno gozo dos seus direitos profissionais. Então, primeira coisa, registro no CRA te dá a habilitação legal para atuar em algumas áreas da perícia. Agora, o que acontece? Vamos imaginar que a doutora diz que é administradora. Aí fala o seguinte, aconteceu um acidente de trânsito. Precisa de um perito judicial. Aí ela, eu posso, aconteceu um acidente de trânsito, eu vou lá, aconteceu um acidente de trânsito e tá uma discussão se foi a pessoa que deu uma barbeirada e errou ali, ou se o carro que deu problema. Aí a doutora diz, não, eu posso. Por quê? Porque eu sou administrador? Não. Não é em todas as áreas da perícia judicial. Nas áreas da perícia judicial em que seja autorizado um administrador a atuar. Então, aí você vai ver, junto ao seu conselho de fiscalização profissional, dentro das áreas de atuação do administrador, dentro das áreas de atuação, quais você vai poder atuar como perito judicial. Tá? Então, no caso, eu posso ser o perito judicial sobre tudo. Vou falar de física até exame de DNA. Nada disso. Você vai ser legalmente habilitado para atuar com perícia na sua área de formação e especialidade. Então, primeiro ponto, você está legalmente habilitado, estando registrado lá no CRA. Segundo ponto é ser especializado no objeto da perícia. Não adianta ser legalmente habilitado se não for especializado. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, aditiva, né? Conjunção aditiva. Não é isso que se falava lá na 7ª série, quando a gente aprendeu esses negócios? Então, eu tenho aqui, ó, precisa das duas coisas. Ser legalmente habilitado e especializado no objeto da perícia. Especializado no objeto da perícia é o que a gente tenta fazer aqui toda semana. Toda semana a gente tem aula exatamente para que a gente possa ser considerado especializado no objeto da perícia. Aqui nas segundas-feiras, nós discutimos perícia bancária. Na terça-feira, o professor Carlos, com o pessoal da turma do Perícia Trabalhista, vai discutir perícia trabalhista. Na quarta-feira, o professor Adalberto vem discutir perícia tributária. E na quinta-feira, agora, a professora Vilma vem discutir perícia previdenciária. Então, veja só que o perito judicial pode atuar nessas várias áreas e aqui a gente está exatamente buscando isso, ser especializado no objeto da perícia. Se for uma perícia que tem relação bancária, toda segunda-feira a gente tem aula exatamente para se tornar especializado nesse assunto, tá bom? Importante trazer isso, obrigado pela pergunta, e é bom eu trazer essas questões assim, de modo bem detalhado, por quê? Porque às vezes eu vejo gente por aí que está com mais interesse de fazer com que você compre um curso do que efetivamente explicar como que a coisa funciona, tá? Então, fique tranquilo, nosso objetivo aqui é esse. Então, primeiro ponto, identificar a forma de atuação. Hoje nós estaremos atuando como perito judicial. Esse material faz parte da comunidade Perícia Bancária, de onde veio esse Tem Muito Mais. Se você ainda não é assinante, o link para você fazer a assinatura está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, comente e se inscreva no canal. Toda segunda-feira às 17h07 temos uma aula ao vivo e prática sobre perícia bancária. Aqui na descrição do vídeo também tem um link para você se cadastrar e ser notificado para a próxima aula. Eu deixei também
um vídeo para você que eu acho que você vai gostar e o YouTube tá colocando outro vídeo para você assistir também. Clique para se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima semana. Um grande abraço.